A gente recebe aqui para nossa entrevista o candidato pelo PROS, o ex-deputado estadual, ex-secretário municipal de governo, Samuel Almeida. É o candidato do PROS à Prefeitura de Goiânia, conversa com a gente em áudio e vídeo. Samuel, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Salomão. Bom dia, Celeide. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora pela Sagres. Prazer ter o senhor aqui com a gente. E Samuel, qual é a avaliação que o senhor faz sobre o cenário aqui em Goiânia? Como é que o PROS pretende se posicionar diante dessas candidaturas definidas, né? Principalmente com alianças aí, o MDB tentando confirmar a base em torno também da gestão de Iris Rezende, apesar de não haver uma declaração clara do prefeito em relação à candidatura de Maguito Vilela, e por outro lado o governo do estado com Vanderlan Cardoso, além de tantas outras candidaturas, são 14 contando com a do senhor, Samuel. Salomão, você tinha uma lógica anterior que era de aqueles que conseguiam ter o maior número de partidos, né? Tempo de TV e rádio, você já praticamente definia a eleição ou favoritismo ali. Hoje, se acompanharmos todas as eleições, há 2 anos atrás, você percebe que essa realidade não aconteceu. As maiores candidaturas com o maior número, né, de partidos não foram partidos que saíram vitoriosos. Isso em eleição nacional e também dentro dos estados. Então, essa condição de ser candidato da base, eu não creio que isso seja fator determinante para alcançar essa vitória. E a melhor proposta em que cada uma apresentar, com certeza, isso será muito importante agora para esse processo eleitoral de 2020. E como é que o senhor se posiciona assim em relação a discurso? Porque o senhor foi secretário de Iris Rezende, o senhor é meio que uma alternativa para o eleitor que quiser uma continuidade da gestão de Iris, porque pode votar no próprio Maguito Vilela, que é o candidato do MDB, ou no senhor, que também é um político que esteve dentro da gestão. O senhor também é uma proposta de continuidade à gestão do Iris? Olha, eu tive a oportunidade, Salomão, de conviver com o Iris por quase 2 anos diariamente, convivendo ali 24 horas. Então, foi um grande professor, uma grande escola que tive, e o posicionamento do prefeito Iris, extremamente legítimo, quando ele deixa o passo, ele se ausenta, né, do processo político. Ele já disse por diversas vezes que não pretende participar de eleição de ninguém. Agora, eu creio, com a experiência que tive do longo da história política que temos, e com essa especificamente dentro do passo de ter acompanhado, eu creio que será importantíssimo agora para o próximo gestor. Você tem aí o próximo gestor que tem necessidade, né, além de liderança, de estar capacitado, de estar com as suas estratégias prontas, né? Você precisa aí também ter a sensibilidade na pele para entender, para governar um município do tamanho e da dimensão que é Goiânia. O que o senhor chama de ter sensibilidade na pele? Sensibilidade é você conhecer os problemas da cidade, né? Você vive uma cidade hoje de Goiânia que enfrenta diversos problemas. Antes da pandemia, você já tinha problemas complexos. Na área de saúde, você tinha problemas na área de trânsito, você tem problemas agora na área de economia, e com o agravamento, com a vinda da pandemia, você terá isso em uma dimensão muito maior. Então, é importante que, além de experiência, o líder consiga sentir. Isso é próprio do prefeito Iris, né? Ele consegue, não são os institutos que são importantíssimos para avaliar gestão, mas é sentir, é conhecer a cidade, é viver a cidade plenamente. Você conhecer a necessidade. O prefeito Iris faz muito isso através de mutirões, através de agendas lotadas, né, no passo, para sentir a cidade. O senhor sempre foi ligado ao prefeito Iris Rezende. Eu queria insistir um pouco nesse assunto que o Rubens levantou, que é o seguinte: o senhor é um candidato, vai se apresentar como um candidato de continuidade, um candidato que não tem vínculo com ninguém. Como é que o senhor vai se apresentar ao eleitor? Sileide, como disse, a experiência que vivi, a minha trajetória toda política, a grande parte dela foi ligada ao Iris. E eu creio que a cidade tem momentos específicos, né? Cada tempo você tem aí uma nova situação. E essa escola do Iris, sim, com certeza me trouxe uma realidade, um mundo muito próximo do que ele pensa da cidade.
não é uma continuidade da gestão Íris. Até porque nós teremos agora, como diz, novidades, né, na questão de como enxergar a cidade. Pós-pandemia, o próximo gestor terá aí uma necessidade urgente de ter a atenção voltada para ações emergenciais, e aí é a nossa proposta, que é sempre de estar discutindo isso com um grupo de especialistas capacitados para estar pensando essas pautas. Nós temos aí uma situação pós-pandemia que no primeiro dia de janeiro deverá ser pensada, que é criando já um grupo de emergência com especialistas a estar analisando situações como do desemprego que nós estamos vendo aí nos bairros, as vendas, salão de beleza, tanto fechamento, tanto desemprego que serão aí causados em função desse momento que nós vivemos. E, além disso, nós estamos vivendo ainda uma situação que é da pós-pandemia, ou da pandemia ainda, né? Nós sabemos se está no meio ou no final, se controla, tem um número aí reduzido de contaminação, mas, enfim, você terá aí uma necessidade de uma testagem em massa. Terá uma necessidade já, creio que para o mês de janeiro, mês de fevereiro, uma vacinação, né? Um processo de vacinação que a Prefeitura deverá estar organizando isso, promovendo essa vacinação. Temos também aí uma situação que era já do atendimento, o atendimento presencial nas unidades de saúde. A mãe que procura a unidade de saúde pela madrugada e tem necessidade desse atendimento. Nós temos também a situação que foi das creches, né, que ficaram fechadas durante esse período, e além dessa creche ter ficado fechada, tem também uma demanda muito forte. Hoje nós temos 5.000 matriculados. Nós temos aí a necessidade já em lista de espera para os dias de hoje, 12.000 crianças que esperam, além dessa creche, a escola de tempo integral também, que é uma realidade. A mãe que necessita colocar alimento na mesa, né? E não tem essa oportunidade de ter essa creche. Então, é importante estar discutindo já isso como ato imediato ao assumir o dia 1º. E sem falar ainda, Cileide, na questão que é de mobilidade, que é a questão do trânsito. Hoje nós vivemos uma situação dentro do trânsito que é muito complexa. Isso é o quê? Culpa de quem? Não, isso é uma situação em que são de cidades grandes, né? A cada dia que passa, a cidade enfrenta problemas diferentes. O Íris foi um grande gestor, é um grande gestor. Não tem como você passar hoje em qualquer que seja a rua, qualquer que seja o trecho de Goiânia, que não tenha a presença dele através de obras. Agora, o Íris anuncia sua aposentadoria e creio com glória, né? Ele anuncia sua aposentadoria com glória de um homem que contribuiu muitíssimo para o país, para o nosso estado e principalmente na nossa cidade, que é Goiânia. Então, eu não tenho dúvida que será um modelo a ser copiado em muitas áreas em que atuou na cidade. O senhor teria, né, a sua vice seria ocupada pelo vereador Felisberto Tavares. Semana passada ele desfiliou-se do Podemos, deixou a sua vice por discordância do senhor. O que aconteceu com a relação dos dois que gerou esse fato? Cileide, como nós dissemos no início, a questão das coligações, ela tinha uma lógica, uma dinâmica de que o maior número de partidos já te dava também a vitória automática. E nós procuramos de forma, até sou conhecido pela minha trajetória política como um bom articulador, né? Na boa articulação. E essa questão do Podemos foi um convite que fizemos, né? O nosso projeto era bastante semelhante ao projeto, e convidamos o Podemos para integrar a nossa base. E o nome já imediato apresentado foi do vereador Felisberto Tavares, e foi aceito automaticamente por mim, até porque a questão partidária, você tem uma escolha lá dentro do próprio partido, né? Nós nunca interferimos ou nunca pedimos o nome, né, para o partido. Era um nome que já estava como candidato, e logo após não foi, ele mesmo disse, né, que não foi uma questão ele tinha a pretensão de disputar para prefeito. Não tendo essa condição, ele preferiu se ausentar e até se dispôs a estar caminhando com a gente na nossa campanha, não como vice, mas de estar participando. Mas, de qualquer forma, isso é uma decisão de foro íntimo do vereador Felisberto, e aguardamos, com certeza, que o Podemos ele está apresentando, né, uma vice que seja à altura do nosso projeto. Nós estamos propondo uma gestão de excelência para Goiânia,
uma gestão que fará de Goiânia a melhor capital do Brasil. Então, se estamos propondo, é necessário que esse vice se encaixe também dentro desse perfil. Rubens. Candidato do PROS, Samuel Almeida. Candidato, o senhor disse que tem uma das marcas articulação política. Por que o senhor, mesmo assim, com tanta articulação, não conseguiu convencer o deputado estadual, que é do próprio partido do PROS, o Vinícius Cirqueira, que já anunciou apoio ao Maguito Vilela? Como eu disse, Salomão, a cada pessoa você tem aí uma linha, né, de enxergar a cidade, do que é interessante para a cidade. A nossa proposta é uma proposta voltada para o cidadão, para o eleitor, e enxergando os problemas da cidade. É claro que ele, no entendimento, ele não enxerga, né, no projeto que seja o que ele pensa para a cidade. Nós pensamos numa cidade com uma gestão plena, uma gestão de excelência, e caminhamos para isso. Cada parlamentar que participa do partido, ou cada um que está no partido, tem o direito ali da escolha de entender o que é melhor para a cidade. Nós entendemos que o nosso projeto é o melhor para a cidade. Pois é, Samuel, desculpe, Silete, sim? Sim, pode Rubens. Não, é porque eu acompanhei a convenção do PROS e eu ainda estou com dificuldade de entender o que é que o senhor vai fazer, por exemplo, em algumas áreas. Que propostas o senhor tem para a cidade? O senhor disse que vai ser uma gestão plena, de excelência, atualizada, moderna, sensível, com muitos adjetivos e poucas afirmações mesmo do que é que o senhor acha que tem que ser feito na cidade, em tantos assuntos aí, na saúde com essa pandemia. O senhor acha que está bom, não está? O que é que vai fazer? O que é que essa gestão plena, de excelência, vai fazer, por exemplo, na saúde ou no transporte, que são áreas importantes aqui da cidade? Está difícil ainda de perceber. Muito adjetivo e pouca proposta, candidato. Salomão, nós estamos desenvolvendo, como disse, um projeto com especialistas capacitados para cada área. É claro que nós estamos construindo e debatendo, até porque hoje você tem uma cidade que você não governa mais sozinho. É importante que você tenha um grupo de especialistas, essa solução mágica que todos trazem, dizendo que vai ter intervenções X e outras. Essas são situações para problemas antigos e alguém vem apresentar isso de forma fácil. Isso não é algo que você resolva da noite para o dia. Por exemplo, transporte. Hoje nós sabemos que o transporte, no modelo que está, é impossível. Não adianta mais eu chamar as empresas para discutir, para licitar novas empresas, se não mudar o modelo. O modelo é que não funciona, está provado. O modelo não deu certo. Então, esse modelo que não deu certo, você, por exemplo, você tem ali uma linha que sai do Guanabara para ir para o Itatiaia. Essa linha ela faz um percurso inverso, contrário. Você vai na Praça da Bíblia para depois você voltar para o Itatiaia. Então, é uma situação assim que você tem que pensar o transporte coletivo de forma com alguém que esteja preparado, que é capacitado para isso, que é especialista da área. E nós estamos discutindo já agora, durante o processo eleitoral, e apresentaremos uma proposta para, no decorrer do ano de 2021, já estar estabelecendo isso. Qualquer proposta que for com palavras que forem fáceis, com intervenções imediatas, elas não vão resolver esses problemas. Mas o senhor não tem ainda o modelo, né? O senhor ainda não tem um modelo para o transporte. Por exemplo, seria subsídio público, mas a prefeitura tem condição de subsidiar o transporte. O que seria essa rediscussão de modelo? Assim, o senhor tem uma ideia de modelo que o senhor acha que é ideal? Tem referências de outras cidades que o senhor acha que poderia vir para cá ou não? Salomão, nós temos aí muitos modelos importantes, que é de Curitiba e outros. Agora, essa questão do transporte, ela com certeza tem que ser subsidiada. Não existe possibilidade de tratar o transporte como foi tratado aqui em Goiânia. Você tinha uma proposta, você tinha aqui uma definição de que o governo subsidiava. E o governo, você conhece a relação do governo com as empresas que aconteceram no passado. O subsídio ele acontecia na proposta. Concreto ele não acontecia. Então, as empresas foram chegando numa situação de calamidade e hoje o transporte está no que está. Então, não adianta você só dizer que vá estudar, não. Nós estamos aqui, com certeza, buscando em Brasília subsídios junto ao governo federal. Nós estaremos discutindo aqui junto também com as empresas, que já foi uma discussão antiga. Então, não é um problema simples. Agora, com a experiência que temos de ter participado já por quase 2 anos e de ter também trabalhado em áreas com muita presença nisso, nós sabemos que é possível resolver o problema. Claro
que nada a curto prazo. Isso, no decorrer do ano, nós estaremos apresentando essa proposta e já agora, no momento mesmo da campanha. Você também tem uma situação que é urgente, que nós estamos discutindo, que é a questão da saúde. Hoje nós temos dificuldade, já tínhamos, né? Dificuldade com uma saúde que estava difícil para conduzir, com atendimento presencial, com as unidades de saúde enfrentando diversas dificuldades. Com a pandemia, você teve um quadro infinitamente pior. Que aí a questão da testagem demorou para começar, ela demorou para começar e, portanto, essa testagem demorando, você enfrentou uma outra dificuldade, que era dos contaminados, do isolamento, né, que não foram feitos. Então, nós temos aí uma realidade de contingenciamento, de ações imediatas que serão feitas. Então, essas propostas, nós estamos até dizendo que, olha, você, o eleitor, né, todos aqueles que quiserem nos acompanhar através das nossas redes, já estarão sendo apresentadas no nosso plano de governo. E não vamos deixar para chegar pós-eleição para pensar nos problemas. Já estamos pensando agora. São problemas urgentes, problemas sérios. Nós temos em Goiânia, por exemplo, uma capital com quase... uma região metropolitana com quase 2,5 milhões de habitantes, Goiânia com 1,5, que não tem um hospital ainda municipal. É importante, é necessário que se discuta isso. E vamos já discutir isso. Como implantar? Até porque nós temos uma arrecadação que ela permaneceu em queda durante esse processo da pandemia. Então, é importante que, ao falar que vai fazer, você tem que também mostrar os recursos, de onde sairão os recursos. Até porque hoje nós temos aí um aporte de capacidade de investimento não mais de que 20 milhões para a cidade como Goiânia. Então, é importante que também se planeje isso na área financeira. Não basta dizer que vai fazer, mas mostrar de onde vai fazer, como vai fazer. Então... E vamos fazer isso através de especialistas que estão nos acompanhando, nos ajudando na elaboração desse plano de governo. Então, na avaliação do senhor, a gestão de Íris errou na gestão da pandemia por não ter uma estrutura melhor antes e por ter demorado na testagem? De forma nenhuma, Salomão. Nós temos aí cada tempo vivendo as suas realidades. A pandemia foi um processo que aconteceu, não teve aviso a ninguém, né, nenhum gestor, e cada cidade enfrenta os seus problemas. É claro que a dimensão de cada uma, nós temos aqui exemplo, Goiânia e Aparecida, que é sempre colocado. Aparecida existe uma realidade, Goiânia existe outra. Você tem uma cidade com um número infinitamente maior de habitantes, há uma complexidade maior. O prefeito Íris, com certeza, ele tem tentado, né, assumir uma gestão em várias dificuldades, com um déficit orçamentário monstruoso, maluco, fiscal, maluco, e ele veio consertando a casa, ele passou consertando a casa. Então, ele contribuiu e muito com as necessidades e com aquilo que era urgente para o momento. Até porque uma cidade do tamanho de Goiânia, uma grande cidade, né, enfrenta problemas diferentes de cidades de porte médio e pequeno. Candidato, o senhor disse agora há pouco que precisa dizer de onde tirar dinheiro. No caso do transporte coletivo, o dinheiro para financiamento do sistema sai do bolso do usuário. 100% do custeio do transporte sai do bolso do usuário. O senhor está falando em mudar o sistema e está falando de subsídio. De onde o senhor pensa em tirar esse dinheiro? Sileide, você tem aí principalmente uma questão de financiamentos. Você mostrando projetos viáveis, você terá aí subsídio do próprio governo federal, financiamentos. E é importante que o poder público municipal também assuma essa situação, discutindo os recursos. Transporte público deve ser fomentado pelo poder público. Então, esse estudo que nós fazemos de readequação em termos de incrementos de receita, em termos não só aumentando impostos, podemos até pensar na questão de desonerar algumas cadeias e até na questão das economias de bairro e também remodelar a questão das finanças. É possível você discutir isso, é possível você priorizar. E transporte, você pode ter certeza, Sileide, que será prioridade nessa remodelagem da questão financeira do nosso município. Eu vejo que não é só importante, é necessário que o poder público subsidie a tarifa. Agora, o transporte público hoje, ele está precário, é por conta só de um subsídio ou não? Não. O transporte público hoje está precário pelo modelo que se tem, o modelo que está mostrado que é falido. É necessário que se resete isso que tem e se discuta um novo modelo.
Então, não basta só você ter subsídio, não basta a discussão se vai passar para 5, para 6 reais a tarifa. É primeiro importante discutir esse modelo. E, para isso, eu não sou especialista da área, com certeza eu estarei tomando as decisões juntamente com esses técnicos, mas ouvirei técnicos. O Brasil tem técnicos excelentes e já para esse momento nós já estamos debatendo sobre esse tema, sobre esta área, que é uma área que é calamidade das cidades do porte como Goiânia. Goiânia hoje está, com certeza, nas primeiras colocações. Candidato, o governo federal não tem linha de financiamento para transporte coletivo, para a operação do transporte coletivo. Ele tem alguns programas para financiamento, para investimentos, caso do BRT de Goiânia, que tem uma linha na Caixa Econômica Federal, ou seja, num banco que está emprestando e vai cobrar com juros e tudo mais. Então, para a operação, que eu queria que o senhor explicasse melhor, que eu não entendi, de onde viriam os recursos para subsidiar a tarifa do transporte de ônibus? Sileide, eu estava dizendo o seguinte, esse modelo é um modelo que não deu certo. Quando eu falo muito mais na situação de financiamento do que da própria questão de fomentar o transporte. Então, Brasília, nós temos linhas lá de crédito várias, que nós podemos, junto com aqueles que estarão operando nas empresas, buscando financiamento, discutindo. Quando eu digo de discutir o transporte, é importante que se discuta o modelo. Então, essa questão do financiamento junto às empresas será uma discussão que será debatida do ponto de vista de profissionais e especialistas dessas áreas específicas. Eu estou dizendo assim, não terei uma solução mágica, porque nós vamos subsidiar, o poder público vai subsidiar. Não é essa a proposta. Nossa proposta é de estar junto com esses profissionais, debatendo o que é necessário. Necessário buscar financiamento, as empresas necessitam. O que vamos fazer? Vamos a Brasília? Vamos buscar solução para isso. Com certeza é em Brasília, onde tiver, até porque para essa área existem várias possibilidades de crédito para discutir isso, para estar investindo em transporte público. E da parte do poder público municipal, com certeza, há uma obrigatoriedade de participação. Não tem como o poder público fugir dessa discussão, dessa participação. E outra, Sileide, não basta dizer só que vai subsidiar no papel. É importante que esse subsídio, quando assumido, que ele vá, de fato, para o destino, que ele tenha o seu destino aplicado. Que nós tivemos aqui propostas de subsídio anterior, de situações que foram faladas, mas não foram efetivas. Esse subsídio não chegaram nas empresas ou onde deveriam ter chegado. Candidato, em 2017, o senhor foi condenado em 2 ações pela Justiça Estadual, numa por dispensa de irregular de licitação e outra por contratação de funcionários fantasmas quando foi presidente da Assembleia. Nos 2 casos, o senhor foi condenado a um regime de prisão. Como é que estão essas 2 ações? Sileide, excelente pergunta, até porque isso na imprensa tem sumido, né? Não tem falado. Todas as ações que chegaram ao tribunal, todas elas, fui absolvido, os processos encerrados. Agora, eu quero lembrar o seguinte, que logo após, no ano de 2005, quando fui eleito, enfrentando o governo de Marconi, eu sofri a maior perseguição política, uma das últimas da história do Estado. Uma perseguição implacável que nós sofremos. Para você ter uma ideia, Sileide, logo após a vitória, que derrotamos, né, o governo de Marconi na Assembleia, isso é conhecimento de todo mundo político, nós enfrentamos esse processo que, dentro das suas páginas, Sileide, sequer é citado o meu nome. Quem tem acesso ou quiser procurar, dentro desses processos, em quase 2.000 páginas, não tem uma citação com meu nome. Interessante, esse processo, quando chega ao MP, que foi o autor da proposta, Ministério Público, ele pede a nossa absolvição, dizendo que não havia nada de irregularidade. Esses processos que você citou, que foram 2, eles ficam 7 anos dentro da gaveta, 7 anos dentro da gaveta, e é interessante que foi só eu assumir a campanha, né, participar da coordenação da campanha do prefeito Iris Rezende, depois de 7 anos que esses processos estavam engavetados. O juiz, em menos de 30 dias, o juiz pronuncia nesses processos. Uma coisa assim, super interessante. Um juiz que, inclusive, Sileide, ele não tinha condenado sequer algum traficante.
Pessoa que era traficante, ele vem e pronuncia nesses processos. Prontamente recorremos. O mesmo Ministério Público, em segundo grau, manifestou novamente que não havia irregularidade e foi confirmada a decisão por unanimidade no Tribunal da Absolvição. Então, hoje, eu fico tranquilo sendo um candidato a prefeito de Goiânia como ficha limpa. Eu tenho convicção, certeza, que nós teremos esse debate e terei a oportunidade de mostrar. Samuel Almeida foi um dos perseguidos, um dos maiores perseguidos políticos do estado de Goiás. E é interessante que a sentença, né, do segundo grau, que são dos desembargadores, eles colocam ali como nós, com atitude altamente responsável, porque naquela época na Assembleia, Cileide, você tinha uma situação de um colapso na Assembleia, porque sequer pagaria folha se não tivesse essa empresa prestando o serviço. E, inclusive, diga de passagem, era a empresa que estava lá, era a empresa que já havia sido licitada. À época, nós tínhamos feito uma consulta prévia ao Tribunal de Contas do Estado, e o Tribunal de Contas do Estado pronunciou que era o legítimo, era o que deveria ter sido feito. Enfim, hoje, no segundo grau, no Tribunal de Justiça do Estado, nós não temos nenhuma ação que chegou lá que já não está encerrada. Quando é que foi o julgamento em segunda instância desses dois casos? No período da eleição passada. É interessante que um pronunciamento de um juiz saiu com menos de 30 dias, como diz, quando estava na campanha do Íris, lá em 2016, e a primeira. A outra saiu em menos de um mês. Duas ações que são apartadas, separadas, e em menos de 30 dias, duas decisões saem. A coisa mais interessante do mundo. Isso, inclusive, deve ser discutido, Cileide. Nós tivemos aí no Brasil uma avalanche de situações, quando você queria execrar alguém, quando alguém enfrentava o poder, naquela época todos conhecem o governo de Marconi, quando era questionado e enfrentado, ele perseguia de forma severa. E nós fomos vítimas dessa perseguição. Então, quando eu digo que processos que tinham 7 anos e são assim decididos os dois, em menos de 30 dias saem dois pronunciamentos. Mas fico feliz por ter recorrido e temos aí hoje esses processos encerrados e disputo a eleição de Goiânia como ficha limpa, como já disse. Pois é, eu perguntei quando que o julgamento em segunda instância ocorreu. Foi isso que eu disse, Cileide, em 2016. Mas 2016 não foi... Tá. Desculpa, isso foi do primeiro. Aí nós recorremos imediatamente. Eu creio que isso aí foi no próprio ano ainda de 2016, saiu essa sentença. Eu não tenho essas datas do segundo grau, mas já está disponibilizado aí a sentença, já está todos encerrados. São processos encerrados na Justiça de Goiás. Não houve recurso contra a decisão de segunda instância? Não houve recurso. E não existe mais, só não tem mais... Até porque, Cileide, o próprio Ministério Público já tinha pedido absolvição em primeiro e em segundo grau, que era o dono da ação, né? Em primeiro e em segundo grau. Não há outras ações contra o senhor? Não tem ação no segundo grau que chegaram, né? Que temos conhecimento. Eu creio que não deverá chegar, não há motivo para isso, mas os que estão chegados lá já estão encerrados. Não creio que terá mais, até porque hoje quem promovia esse tipo de ações, eles não participam até sequer da vida pública em Goiás. Rubens. É isso, candidato. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Entrevista aqui no Manhã Sagres. Bom trabalho aí. A gente vai, claro, voltar a conversar durante essa campanha. Abraço, Samuel. Abraço, obrigado, Salomão. Obrigado, Cileide, pela oportunidade que tivemos de falar com o eleitor de Goiânia, e temos a certeza que no decorrer dessa história nós poderemos apresentar as nossas propostas, dizendo que elas são as melhores para Goiânia, e também de poder discutir essa bela e linda cidade que é Goiânia. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista aqui. Samuel Almeida, candidato do PROS à Prefeitura de Goiânia. Destaques à íntegra você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.